motivação. Aníbal era um mestre motivador de uma espécie rara. Quando outros encheriam os ouvidos de seus soldados com discursos, ele sabia que depender de palavras era estar em um triste estado. Palavras só atingem a superfície de um soldado, e um líder deve agarrar seus homens pelo coração, fazer o sangue deles ferver, entrar em suas mentes, alterar seus riumas. Aníbal atingia as emoções de seus soldados indiretamente, relaxando-os, acalmando-os, tirando-os de seus problemas e fazendo-os se unirem. Somente então ele os atingia com um discurso que demonstrava sua precária realidade e dominava suas emoções. Em Canas uma piadinha rápida teve o mesmo efeito. Em vez de tentar convencer as tropas de sua confiança, Aníbal a mostrava para eles. Mesmo enquanto riam da piada a respeito de Gisgo, eles se uniam nela e compreendiam seu sentido interior. Não havia necessidade de discurso. Aníbal sabia que mudanças sutis no humor de seus homens podiam significar a diferença entre vitória e derrota. Como Aníbal, você deve mirar indiretamente nas emoções das pessoas, fazê-las rir ou chorar por causa de algo que pareça não estar relacionado com você ou com o problema em questão. Emoções são contagiantes, elas aproximam as pessoas e as unem. E aí você pode tocá-las como um piano, movendo-as de uma emoção para outra. Oratória e apelos eloquentes só nos irritam e insultam, enxergamos através deles. A motivação é mais sutil do que isso. Ao avançar indiretamente, armando seu apelo emocional, você chega lá dentro em vez de apenas arranhar a superfície. 4 Nas décadas de 1930 e 1940, os Green Bay Packers eram um dos times de maior sucesso no futebol americano profissional, mas no final da década de 1950 eles eram o pior. O que deu errado? O time tinha muitos jogadores talentosos, como o ex-All-American Paul Horner. Os proprietários cuidavam bem do time e estavam sempre contratando novos treinadores, novos jogadores, mas nada conseguiu retardar a queda. Os jogadores tentaram, eles detestavam perder. Realmente, não eram assim tão ruins, eles chegaram perto de vencer muitas partidas que perderam. Então o que podiam fazer a respeito? Os Packers chegaram ao fundo do jogo em 1958. Para a temporada de 1959 eles tentaram o truque de sempre, trazer um novo treinador e gerente geral, Vince Lombardi. Os jogadores, em sua maioria, não sabiam muita coisa sobre o homem, só que ele havia sido treinador assistente do New York Giants. Quando se reuniram para conhecer o novo treinador, os jogadores esperavam o discurso típico: este é o ano da virada, vou ser duro com vocês, as coisas vão mudar. Lombardi não os decepcionou. Em um tom tranquilo, enérgico, ele explicou um novo conjunto de regras e códigos de conduta. Mas uns poucos jogadores notaram algo diferente em Lombardi. Ele transpirava confiança, nada de gritos, nada de exigências. Seu tom e modos sugeriam que os Packers já eram um time vencedor, eles só precisavam estar à altura. Ele era um idiota ou uma espécie de visionário. E aí vieram os treinos, e mais uma vez a diferença não era tanto como eles eram conduzidos, mas o espírito por trás deles, eles se sentiam diferentes. Os treinos eram menores, porém mais exigentes fisicamente, chegando quase à tortura. E eram intensos, com os mesmos jogos simples repetidos infinitamente. Ao contrário dos outros treinadores, Lombardi explicava o que estava fazendo, instalando um sistema mais simples, baseado não na novidade e na surpresa, mas na execução eficiente.
Os jogadores tinham de se concentrar intensamente. Ao menor erro eles estavam dando mais voltas completas no campo ou fazendo todo o time dar voltas completas. E Lombardi mudava os exercícios constantemente, os jogadores jamais se entediavam e jamais podiam relaxar seu foco mental. Os outros treinadores antes dele haviam sempre tratado uns poucos jogadores de modo diferente, os astros. Eles eram arrogantes, saíam cedo e ficavam acordados até tarde. Os outros homens tinham de aceitar isso como parte do sistema de regalias, mas no fundo eles se ressentiam. Lombardi, entretanto, não tinha preferidos, para ele não havia astros. O treinador Lombardi é justo, disse o jogador da defesa Henry Jordan. Ele nos trata a todos da mesma maneira como cachorros. Os jogadores gostavam disso. Eles gostavam de ver Horner sendo repreendido aos berros e disciplinado como todos os outros. Esse aqui é o cronograma oficial das aulas do Intensivão de Power BI. Na primeira aula, no dia 23 de fevereiro, a gente vai aprender a construir. De ver Horner sendo repreendido aos berros e disciplinado como todos os outros. As críticas de Lombardi eram incansáveis e irritavam os jogadores. Ele parecia conhecer seus pontos fracos, suas inseguranças. Como ele sabia que Jordan odiava ser criticado na frente dos outros. Lombardi explorava seu medo das chibatadas em público para fazê-lo se esforçar mais. Estávamos sempre tentando mostrar a Lombardi que ele estava errado, comentou um jogador. Era esta sua psicologia. Os treinos ficaram ainda mais intensos, os jogadores nunca tinham se esforçado tanto em suas vidas. Mas eles se viram chegando mais cedo e saindo mais tarde. No primeiro jogo da temporada, Lombardi os havia preparado para todas as contingências. Cansados de treinar, eles estavam gratos por finalmente participarem de um jogo real e, para sua surpresa, todo aquele trabalho tornou a partida muito mais fácil. Eles estavam mais preparados do que o outro time e menos cansados no quarto tempo. Eles venceram suas 3 primeiras partidas. Com este súbito sucesso, seu moral e sua confiança subiram muito. Os Packers terminaram o ano com um recorde de 7-5, uma virada notável do 1-10-1 de 1958. Depois de uma temporada sob o comando de Lombardi, eles haviam se tornado a equipe mais entrosada dos esportes profissionais. Ninguém queria sair dos Packers. Em 1960, eles disputaram o campeonato e em 1961 eles venceram, com muito mais ainda por vir. Ao longo dos anos, vários dos Packers de Lombardi tentariam explicar como ele os havia transformado, mas nenhum deles pôde realmente dizer como ele fizera isso. Interpretação. Quando assumiu os Packers, Vince Lombardi reconheceu logo qual era o problema: o time estava contaminado com o derrotismo adolescente. Os adolescentes costumam adotar uma postura que é ao mesmo tempo rebelde e apática. É um modo de não sair do lugar, esforçando-se mais, eles correm o risco de fracasso, o que não podem suportar. Portanto eles baixam suas expectativas, encontrando nobreza no relaxamento e na mediocridade. A perda dói menos quando são eles que escolhem isso. Grupos podem se contaminar com este espírito sem perceber. Eles só precisam de uns poucos livros, uns poucos indivíduos de mentalidade adolescente e, aos poucos, as expectativas baixam e o derrotismo se estabelece. O líder que tenta mudar o espírito do grupo diretamente gritando, exigindo, disciplinando na verdade faz o jogo da dinâmica adolescente e reforça o desejo de rebeldia. Lombardi foi um gênio motivacional que via tudo em termos psicológicos. Para ele, os times da Liga Nacional de Futebol eram praticamente iguais em talento.
As diferenças estavam na atitude e no moral. A inversão do derrotismo dos Packers se traduziria em vitórias, que levantariam o moral deles, que por sua vez traria mais vitórias. Lombardi sabia que tinha de abordar seus jogadores indiretamente e tinha de induzi-los a mudar pela astúcia. Ele começou com uma demonstração de confiança, falando como se acreditasse que eles eram vencedores que passavam por um período ruim. Isso os deixou interessados, muito mais do que eles perceberam. Então, em seus treinos, Lombardi não fazia exigências uma abordagem defensiva, reclamona, que atrai insegurança. Em vez disso ele mudou o espírito dos treinos, tornando-os tranquilos, intensos, focados e bem feitos. Ele sabia que a força de vontade está associada ao que você acredita ser possível, amplie essa fé e você se esforça mais. Lombardi criou um time melhor que venceu sua primeira partida fazendo seus jogadores enxergarem possibilidades. A derrota deixou de ser confortável. Compreenda, um grupo tem uma personalidade coletiva que se afirma com o tempo e, às vezes, essa personalidade é disfuncional ou adolescente. Mudar é difícil, as pessoas preferem o que elas conhecem, mesmo que isso não funcione. Se você lidera este tipo de grupo, não entre em sua dinâmica negativa. Anunciar intenções e fazer exigências deixará as pessoas na defensiva e se sentindo como crianças. Como Lombardi, represente o pai astuto. Peça mais deles. Espere que funcionem como adultos. Tranquilamente altere o espírito com que as coisas são feitas. Enfatize a eficiência. Qualquer um pode ser eficiente, não é uma questão de talento, a eficiência produz sucesso e sucesso eleva o moral. Quando o espírito e o moral do grupo começam a mudar, tudo mais se encaixa no lugar. 5. O tamanho do bíceps do cara e ele querendo que prestemos atenção no vídeo.